aqui mais um episódio do M Podcast para você mulher, para você homem também, porque a gente sabe que tem muito homem aqui aprendendo com essas mulheres maravilhosas que eu trago. E o nosso objetivo aqui é trazer mulheres que empreendem para inspirar você a seguir a sua jornada empreendedora, sabendo que existem sim percalços, mas que o importante é que você não desista do seu sonho de empreender. Hoje eu estou aqui com a Monalu de Blasi, essa mulher que tem vários atributos aqui, empreende numa coisa, empreende em outra, é personal stylist, enfim, tem muita coisa para a gente aprender do que essa querida convidada tem aqui para ensinar a gente hoje. Monalu, por favor, se apresente, fale quem você é, fale você como mulher, profissão, quem é a Monalu de Blasi? Aquilo é um prazer enorme estar aqui com você, eu adorei receber o convite, né, e a todos que realmente, todos os seus seguidores, né? Isso vai ser um prazer enorme a gente estar aqui nesse bate-papo gostoso. Bom, eu sou a Monalu, que tenho 2 filhos, casada já há 27 anos, né? E eu costumo dizer que eu sou casada primeiramente com Jesus, para depois estar casada com o Marcelo, que é por isso que eu estou casada há tantos anos, né? Uhum. E tenho 2 filhos, um de 22 e uma que vai fazer 12. Uau. O Mateu, de 22, e a Micaela, que vai fazer 12 anos. E por isso esse tempo, assim, de 10 anos de diferença, porque é como você falou, eu sou essa mulher multifacetada, com multifunções, mas multifunções, assim, com propósito, né, com multifunções, assim, com um propósito que na caminhada eu fui adquirindo, né, não só através de dons, mas também de habilidades, né, Deus foi me direcionando para várias habilidades e aí eu fui trazendo aí esse percurso, essa caminhada pela frente, né. Na verdade, eu tenho a minha formação de graduação em moda, porque eu comecei muito pequenina, com 8 anos de idade, na escola fazendo teatro, então eu fiz teatro muitos anos e saí apresentando, não só na escola, como em vários locais, e daí também desfilava. Fiz muito desfile na infância e na juventude. Uhum. E entrei para o mundo da moda e fiquei apaixonada. E fiz essa faculdade na época muito novinha, com 20 e poucos anos. Já estava casada, casei com 20 anos. Bem nova. Bem nova. E graças a Deus estou até hoje por conta que eu já falei, né? Que Deus sempre esteve presente na nossa vida. E daí, então, eu me apaixonei pela arte, pela cultura. Porque eu entendi, Keila, que a arte e a cultura, ela transforma vidas. E eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por vidas, por pessoas e transformações. E quando você utiliza a cultura, né, o benefício da cultura, da arte, como uma ponte, você consegue ver crianças, jovens e adultos das comunidades, principalmente do Rio de Janeiro, que foi onde eu comecei a atuar, a ter mudanças, né, e transformações. Então, isso que sempre me fascinou, sabe? Eu sou essa pessoa que eu tenho que fazer algo que eu me apaixone. Uhum. E eu entro de cabeça, sabe? Sim. Eu entro, assim, apaixonada e viva, sabe? Aham. E isso, para mim, é algo, assim, primordial. Dá pra ver nos seus olhos. Você nem falou ainda do que você faz, mas dá pra ver o brilho nos seus olhos só de você entrar no assunto, o que você faz, né? A gente vai entender aqui. A Monalu, como a gente já está repetindo, é uma multifacetada, porque ela empreende em várias frentes, né? Sim. Você é CEO de Blasi Gestão, é vice-presidente do Instituto Chaya e você também é consultora de imagem, estilo e comportamento. Ela atende empresas, atende mulheres também no individual que queiram se destacar e ter mais autoconfiança no que fazem, no que empreende, através do posicionamento e da imagem, né? Mas, Monalu, eu sei que você tem uma história aí por trás disso. Você falou já que com 8 anos você já fazia teatro.
Mas você teve um primeiro trabalho aí com seu pai. Conta pra gente, como é que Isso aí começou? foi a base de tudo da minha vida, Keila. Porque esse trabalho com meu pai foi o essencial da minha vida. Porque quando eu comecei a empreender e ver meu pai empreendendo debaixo de uma barraca com uma lona azul, as pessoas até que me conhecem há muitos anos falam assim, você tirou a tua família da lona azul. Que legal. Eles jogam até esse bordão, né? E realmente eu posso dizer assim que através disso eu pude direcionar a minha família a tomar um outro projeto, uma outra mudança, né? Eu acho que é isso, né? Deus às vezes nos escolhe para a gente não só mudar a nossa vida, como a vida da nossa família, a vida de pessoas, né? E trabalhar com o meu pai, iniciar trabalhando com o meu pai, foi algo primordial no sentido que foi a base, o meu alicerce. Porque eu pude ver o meu pai sem estudo, empreendendo, através assim de atitudes que ele fazia, sabe? E com isso eu fui observando, né, aquele cuidado que ele tinha na venda, no empreender com pessoas, né? E a venda é uma coisa muito difícil, né? Quem trabalha com venda sabe muito bem o que é isso. Ainda mais na rua. Sim. E ele fazer isso assim com muita luta, muito desempenho, muita determinação, porque ele perdeu o pai muito cedo e ele teve que começar a vida dele também muito cedo e por isso não pôde seguir com o estudo, seguir com a caminhada dele, né? E eu fui vendo aquilo, sabe, Keila? E fui vendo todo o propósito de vida do meu pai. Eu comecei a me tornar uma mulher diferente, uma menina que começava... Bom, se meu pai não pôde ter o acesso ao estudo e ele está podendo me proporcionar isso, eu vou ser a melhor aluna. Que lindo isso. Então, o que eu fazia? Eu era a melhor aluna por conta disso. Então, eu via a luta do meu pai e com a luta do meu pai... É incrível, né? Porque tem pessoas que falam assim, a luta do meu pai fez com que eu não conseguisse nada. Olha só, tem duas vertentes aí. Às vezes a gente passa por processos que a luta dos pais fazem a gente, de repente, ficar meio paralisada, né? Meio que, vamos dizer, procrastinar no que a gente deve fazer. E às vezes a luta dos nossos pais fazem com que a gente se torne uma mulher forte e corajosa. Isso. E eu me tornei essa mulher forte e corajosa. Então, a luta do meu pai e da minha mãe me fez essa mulher. Te encorajou a ser melhor e a pensar em dar uma vida melhor para eles também, né? Sim. Você é a segunda pessoa que fala muito sobre a importância aqui das minhas convidadas, da importância da presença paterna na nossa formação profissional, né? A gente que vem sendo acompanhada e segue muito, né, uma doutora Ana, a doutora Silvana, elas falam muito da importância do pai na nossa formação profissional. E eu venho conversando com mulheres e elas citam muito o pai como isso, né? Algumas de nós não tivemos a oportunidade de ter um pai presente e a gente aprendeu com a nossa mãe através de muita luta também. Trazendo isso para nossa vida, para nossa formação e até mesmo a formação dos nossos filhos, do quanto faz a diferença a gente ter pessoas em casa para nos dar exemplo. Então, você, mulher, que quer realizar seu sonho, que tem a intenção de empreender, pensa que você não está fazendo só a diferença na sua vida, você vai estar fazendo a diferença na vida dos seus filhos também. Sim, você está inspirando outras mulheres. Então, mesmo que você não tenha tido a presença do seu pai ou o seu filho não tenha a presença do pai, né, como muitos casos, você pode sim ser um instrumento de inspiração na vida de outras pessoas. E que bom que você teve o seu pai e que você teve, ainda que pequena, a maturidade de se inspirar no seu pai e se inspirar em dar uma vida melhor para sua família. Você é canal de bênção mesmo na vida da sua família. Você tirou sua família da lona azul, né? Como você mesmo disse.
E aí, Mona Lu, então você trabalhou com seu pai era feirante, você trabalhou com ele por esse tempo. E depois você se casou aos 20 anos. Como foi essa sua caminhada para o empreendedorismo? Eu costumo perguntar aqui para as minhas convidadas. Você empreendeu por vocação, por necessidade, por urgência ou por... Não, eu tô com tempo, vou empreender. Como é que foi a sua decisão do empreendedorismo? Então, como eu via muita luta, né, dele, né, teve um dia que foi um dia, assim, importantíssimo na minha vida. Foi o dia da chuva. Choveu muito nesse dia. Sabe aquela chuva de verão que cai aquele pé d'água, sabe? Aquela chuva assim que mexe em tudo, mexe com toda a estrutura. E nesse dia a chuva foi tão forte, Keila, que tinha água para todo lado da lona. E a gente tinha que ficar tirando a água. E essa água, na hora que foi tirando, o que aconteceu? Ela me molhou toda. Eu tomei um banho de chuva, só que na lona. Não tem aquelas poças d'água que vai fazendo? Então, essa poça d'água foi toda jogada em cima de mim. E ali eu não fiquei chateada, eu não murmurei, eu não reclamei. Eu comecei a olhar aquilo e falar assim, olha o que meus pais passam. Que a minha mãe era mais do lar nessa época, né? A minha mãe foi uma mãe, assim, muito importante na minha vida, porque ela foi muito cuidadosa. Eu tive esse privilégio de ter uma mãe muito cuidadosa e um pai muito lutador. Sim, uma família muito funcional, né? O pai trabalhando, graças a fora, Deus. A mãe em casa cuidando dos filhos. Eu tive esse privilégio. E eu até, o que você estava falando antes, do pai presente, da mãe presente, às vezes acontece também de, às vezes, a gente não valorizar. Por exemplo, eu poderia chegar e falar assim, meu pai não estudou, né, e trabalha na rua, né, um feirante, de repente eu poderia pensar assim, não construiu nada, então para que eu vou construir também? Então eu vejo essa que não teve um pai, essa mulher que de repente, essa pessoa que não teve um pai, não teve uma mãe presente, eu penso que ela tem que analisar, sabe, o que ela quer realmente, qual é o propósito de vida. Eu acho que ela tem que se autoanalisar e buscar esse autoconhecimento. Porque eu tive a presença, mas eu também analisei de uma outra maneira. Eu pude enxergar isso de uma outra maneira. Eu pensei assim, eu tenho todas essas dificuldades, mas eu quero pegar essas dificuldades para que eu fique ainda mais forte e determinada em conquistar algo na minha vida. Você está entendendo o que eu estou falando? E quero também que essas mulheres possam entender que a gente não tem que viver com, sabe, aquela coisa do se sentindo como uma coitada. Ó céus, né? Do vitimismo. Ó céus, eu não tive a oportunidade, eu não tive essa facilidade. E aí, como que eu vou empreender? Como que eu vou ser uma mulher empreendedora? Como eu vou conquistar algo na minha vida? Se, de repente, eu não tenho essa possibilidade, eu não tenho ferramentas. Gente, eu não tinha ferramenta nenhuma. Mas eu tinha um propósito, eu tinha um coração ensinável, que eu acho que é muito importante isso. Demais. E eu enxergava todas as dificuldades, pensando assim, nesse dia foi um dia muito importante, crucial na minha vida, eu assim lembro como se fosse hoje. Eu me lembro que quando a gente foi guardar as coisas, né, da barraca, eu olhei para o céu e o céu estava todo cinza. Eu fico até um pouco emocionada de falar isso. O céu estava todo cinza, Keila, na hora. E quando eu olhei para o céu começou a se abrir. Uau. E ele veio assim, um pedaço azul, mas um azul turquesa. E eu falei, Deus, eu não sei como, mas me ensina, me direciona como eu devo fazer para mudar essa situação. Foi eu e Deus ali naquele momento. Eu não tinha entendimento espiritual, sabe, Keila? Nenhum. Eu era uma menina. Sabe quantos anos eu tinha naquele momento? Eu tinha, Keila, 14 anos. Eu era uma menina. E ali naquele momento eu olhei para o céu
e falei com Deus sem saber nem do que eu tava. Por isso que eu falo, falar com Deus é algo tão simples, né? Aham. Só basta a gente ser verdadeira. E naquele momento foi fantástico, porque aquilo ali abriu o céu para minha vida. Lindo, lindo isso. E você escolheu o céu azul. Você não escolheu o céu cinza. Não. Né? Você fez. Portanto que eu amo o céu azul. Você tomou a sua decisão. Eu quero céu azul na minha vida, ainda que eu passe por céus cinzas, mas o meu céu é um céu azul. Eu quero dar um outro destino para minha família. E você usou as dificuldades como impulsionadoras e não como paralisadoras. Esse é o primeiro insight aqui que a gente leva do nosso podcast. E aí, então, hoje você atua, né? Eu quero que a gente fale um pouco sobre com que a sua empresa atua, mas a sua formação e a sua aptidão nata, eu costumo sempre que eu estou fazendo alguma mentoria ou alguma consultoria, eu sempre peço para as pessoas olharem para o que elas gostavam de fazer na infância. Que eu acho que é um momento onde a gente tem pouquíssimas travas, onde a gente enxerga o mundo sem limites, onde a gente ainda não recebeu muitas palavras negativas e você acaba potencializando ali os seus dons. Então, você percebeu que na infância você já gostava de teatro, já tinha esse apelo para a cultura. E hoje você... E pela arte pela também. cultura, pela arte. E hoje você empreende exatamente nesse ramo. Então, como que você chegou? Como que foi ultrapassar aí o limite entre saber que você tem um dom, saber que você ama pessoas e você quer impulsionar pessoas, que você já deixou aqui claro pra gente sobre isso, mas principalmente saber que isso poderia ser um negócio. Como que é empreender nesse ramo de cultura? Então, eu acho que essa veia minha de empreendedora, né, veio através dessa base, né, que eu via meu pai empreendendo da maneira mais difícil, vamos dizer, né, onde tudo poderia dar errado. Necessidade, né? Por necessidade. Então, eu comecei a ver essa maneira de empreender, né, dessa forma, que eu tinha que ser como se eu estivesse abrindo mesmo, sabe? Aquele céu, sabe aquele céu que estava cinza? Eu tinha que fazer com que ele se tornasse azul, né? Então, eu tinha que abrir e, ao mesmo tempo, eu comecei eu tive uma fase que eu observava muito a minha avó materna, que ela trabalhava muito com coisas manuais, corte e costura, detalhes. Então, a moda foi me trazendo esse gosto por conta disso. E aí eu fui também na escola. Todo evento que tinha na escola, eu estava liderando. Então, de certa forma, eu fui me descobrindo na escola. Foi se permitindo eu também. fui me permitindo, eu fui... muitas pessoas, por eu gostar de pessoas e por eu querer ajudar pessoas, então eu estava sempre envolvida com amigas e com mulheres que chegavam cada vez mais perto de mim, precisando de ajuda. E quando eu vi, eu estava ajudando essas meninas. Ajudando a se vestir, ajudando na vida delas com os pais, nas dificuldades que elas tinham. Então, eu já estava meio que ajudando na questão na vida pessoal, no emocional. E quando eu ia ver, eu estava ajudando até elas quererem se maquiar, se vestir bem. E quando, de repente, eu via, estava todo mundo ali linda, maravilhosa, e querendo cortar o cabelo, e querendo se vestir. E na família a mesma coisa, aparecia uma festa. Ai, me ajuda, como é que eu devo fazer o cabelo? Como é que eu devo usar a maquiagem? Já fazia consultoria? Eu já fazia lá e nem sabia o que eu estava fazendo. E eu amava. Para mim, era um divisor de águas, sabe? Eu ver a pessoa saindo linda. Era muito... eu ficar feliz, muito alegre com aquele momento, sabe? É algo assim que para mim até hoje, quando eu vejo uma mulher transformada, sabe? Em que ela tá feliz. Porque eu costumo dizer para todas elas que o brilho não vem da roupa que a gente está vestindo, da vestimenta só. Venha entender primeiro o que está lá dentro do seu eu,
quem você verdadeiramente é, na sua personalidade, na sua identidade, para daí, então, você começar a trabalhar a vestimenta em você com propriedade. Sabendo quem você verdadeiramente é, porque aí você vai se vestir com a sua característica, com como você é. E aí você vai colocar aquela roupa com propriedade, você vai colocar aquela roupa com segurança. Com intencionalidade. E transmitindo quem verdadeiramente você é. Porque aí você não vai botar um figurino. Sim. Que existe a questão do figurino. Eu fiz formação indumentária, em moda indumentária. Então, eu trabalho muito com essa questão da vestimenta, porque foi o meu percurso de vida. Porque depois eu abri uma sala aos 16 anos, meu pai me emancipou, e eu abri uma empresa aos 16 anos. Fui dona do meu nariz, assim, entre aspas, porque dentro de casa o meu pai estava ali firme. É um paraibano, então tu sabe como é que é, né? Naquela época, é aquele paraibano bem rígido. Mas foi esse paraibano nordestino também que me ensinou. Então, aos 16 anos, você abriu a sua empresa. Aos 16 para anos. trabalhar com consultoria de imagem. Na verdade, para trabalhar com jovens e crianças, trabalhando comportamento, trabalhando andamento, postura. Naquela época, eu cheguei até a agência de modelo e 3 filiais no Rio de Janeiro. Legal! E aí, logo em seguida, uns 3 anos depois, aí 1 ano depois eu conheci meu marido dentro do meio, que ele também era do meio cultural. E aí, por incrível que pareça, eu estava precisando de um sócio, na época, uma sócia. E Deus foi realmente trouxe um sócio de vida. Que, na verdade, eu fui primeiro. Nós temos 2 contratos, né? Primeiro eu fui sócia e depois foi o contrato de casamento. Contrato empresarial e depois o contrato de casamento. Então, nós temos 2 contratos. E aprendemos a negociar isso, a trabalhar isso, que não foi fácil, né? Você trabalhar com uma sócia já é difícil. Que dirá o seu sócio sendo seu marido. Porque você tem que aí, né, estruturar tanto... Dividir as coisas. O seu casamento e a sociedade, né? Do dia a dia, não levar para dentro de casa. Daqui a pouco a gente só está falando de trabalho dentro de casa. Então, a gente teve que negociar e adaptar esse processo. E aí eu fiz também uma pós-graduação em gestão da cultura, porque aí foi abrindo, né? O segmento, quando o Marcelo veio, logo no primeiro ano que eu tinha aberto essa empresa, o Marcelo veio para ser meu sócio, a gente cresceu assim, da noite para o dia. Foi uma coisa assim, um crescimento extraordinário, sabe? Foi incrível. Então, primeiro você começou empreendendo com questões, né, de imagem, como você disse, era mais voltado para casting, modelos. Naquela época, eu acredito que tenha sido aí moda. 90, qual ano? Foi 90 não. Não foi não? Foi 1993. Quando teve aquele boom das agências de modelo, sim, 95. Que tinham os olheiros, e aí você enxergou uma oportunidade aos 16 anos. Sim. Porque, na verdade, eu já era modelo, mas eu não queria viver sendo modelo. Entendi. Eu queria produzir. Na verdade, o que eu amava fazer, desde criança, era o quê? Injetar e transformar pessoas. E aí, foi isso que eu fiz. Sim. Aquele meio das modelos ali, não era a parte de ser modelo, não era o que te inspirava. Não. O que te inspirava era o backstage, né? E Isso. como aquilo podia transformar a vida das pessoas. Porque com certeza você viu muitas meninas tirando, né, a família de situações como você também tirou a sua. E dali dali você enxergou uma outra oportunidade, que foi a oportunidade de eventos incentivados, de projetos culturais. Eu quero tirar um outro insight dessa nossa primeira parte aqui também, que é a respeito de... Às vezes a gente fica esperando a ideia perfeita, o momento perfeito para começar. Verdade.
E, na maioria das vezes, a gente descobre isso no caminhar. Mas, para isso, você precisa estar muito atenta aos sinais e fazendo tudo com muita intenção. Tem que estar de coração ali onde você está. Tem. Porque se você fizer a entrega por entrega, não, eu preciso de 5 modelos para a empresa X. Você vai lá e só cumpre aquela tarefa, é muito difícil você enxergar além daquilo ali. E as oportunidades vivem nos detalhes. Nos detalhes. Né? E a gente, portanto, que era tanto nos detalhes, quando a gente foi ver, nós estávamos fazendo cinema. Então, a gente fazia o elenco todo de filmes. Que legal. Então, a gente nem fazia muito novela, não. A gente fazia mais elencos, tipo, vinha o storyboard todo do filme, e ali a gente ia fazendo todo o elenco, já tinha o cast, eles mandavam pra gente sósias. Naquela época era tão incrível que Deus já me dava uma visão dessa questão do que está vivendo muito hoje, né? Dessa diversidade de pessoas, né? De pessoas de todos os tipos, de todos os tamanhos, porque existia um padrão, sabe, Keila? A moda existia um padrão, onde a mulher tinha que ser muito magra e muito alta. E naquela época eu não aceitava isso. Por quê? Eu era do porquê. Então eu falava assim, não, o meu cast tem mulher baixa, mulher gorda, mulher magra, mulher de todos os estilos. Tem todos os estilos. Então a gente tinha sósias de todos os estilos. Então era uma diversidade, por isso que a gente foi, na época, uma agência muito diferenciada no mercado. É o caso que eu te falei, os detalhes, né, que você estava comentando agora há pouco. A gente pensou o quê? No detalhe. O que hoje em dia o cinema precisa? O que hoje em dia as novelas, os comerciais necessitam de trazer essa mudança? E hoje está acontecendo isso, mas eu já fazia lá atrás. Sim, sim. Entendeu? Eu já trazia esse processo lá atrás. E aí era um diferencial nosso. E aí a gente impulsionava essas crianças, esses jovens, a terem uma autoestima muito mais elevada, a se autodescobrir. Porque muitas das vezes a gente fazia projetos sociais que esses jovens saíam da comunidade sem perspectiva nenhuma de vida. E aí, eu com aquela veia, tu acha que eu ia deixar isso acontecer? Não consegui. Imagino. E hoje você tem a de Blase Gestão, que cuida, né, da parte de projetos incentivados, faz toda a parte de projeto, ajuda as empresas, né, ao benefício fiscal, a né? ter acesso a usar o benefício fiscal, fazer um aporte social, né, através do benefício fiscal. A gente não consegue entrar nesses detalhes hoje. Porque senão a gente vai estender muito. Mas eu vou pedir para você deixar aí as suas redes sociais para as pessoas, as empresas, inclusive empresários que estiverem ouvindo a gente, a entender que é possível e não é tão complicado como pensam, né? Não, e a gente está trabalhando também a economia criativa. Exatamente. Porque eles estão fazendo esse benefício, aproveitando, de certa forma, para gerar o quê? Gerando o domínio do social, do cultural, isso do reverte do muito para a marca esportivo. também, né? Isso é muito A gente está vivendo importante. a era da causa. Essa geração agora, ela quer empresas que tenham causas. E as empresas, elas fazem esse aporte, fazem uso desse benefício e elas também podem usar a marca dela ali. Sim. Não é algo que você investe e a sua marca fica escondida. Não, pelo contrário, a sua marca pode aparecer ali como uma empresa que incentiva projetos sociais. E aí você viu uma oportunidade de empreender nisso, você saiu um pouco, acho que vocês migraram um pouco dessa questão do casting, dos modelos, vocês entraram mais com a de Blase Gestão, nessa área de gestão de projetos. E você também tem o Instituto Chaya, que é um instituto que leva alguns projetos para as comunidades para ajudar, para capacitar pessoas, mulheres, você já falou comigo, mulheres e crianças. Sim. Fala pra gente desses projetos. Também. Aí, como eu estava te falando, o crescimento foi tão grande que a gente gerou um galpão cultural na zona norte do Rio de Janeiro, que é Madureira. Legal. O centro da Zona Norte, né? E esse galpão cultural de 1.000 metros quadrados, ele tinha salas, passarela, estúdio, tudo acontecia lá. A gente formou, né,
muito, na época, mais de 6.000 pessoas, né, na área cultural. Uhum. E, inclusive, nós fomos ao primeiro curso de DJ da época, né, e gerava todo esse processo não só da economia social, economia criativa, mas também da questão cultural. Legal. Porque a gente criava ali professores, a gente ia treinando professores, que na época era difícil você ter, né, essa equipe. E aí, quando a gente teve esse galpão, a gente viu que a gente precisava ter mais braços. Porque como trabalhar o social, como trabalhar um espaço grande desse, sem ter ajuda, com recurso próprio. Aí foi quando veio a de Blase Gestão, que veio exatamente com esse processo de projetos culturais, sociais e esportivos através da lei de incentivo, do domínio da lei de incentivo, que também, na época, estava iniciando. Legal. Né? E aí eu fiz a pós-graduação voltada nessa área, estudei muito nessa área, né? Na vida a gente tem que estar sempre estudando, né? E aí foi quando foi gerando esses projetos, e aí foi um momento que a gente teve que escolher sair do galpão cultural para ir para o mundo. Sair daquele espaço de 1.000 metros quadrados, onde estava tudo pronto, tudo feito ali, com todos os detalhes. Foi como se você tivesse largado um filho. Para mim, foi esse o sentido, naquele momento, que eu não entendia. Depois, hoje em dia, eu entendo que Deus queria muito mais filhos para minha vida. Que lindo. Né? Então, ele me tirou daquele galpão, naquele momento, para que hoje a gente pudesse ter projetos espalhados pelo Rio de Janeiro todo, pelo Brasil. Que legal, que legal. E levando projetos sociais, sempre com esse foco. Deve ser muito gratificante empreender, muito, né? Muito. Nesse sentido. E você vê ali todo o contexto do resultado, né? Porque a gente faz depois um portfólio de cada projeto, de cada ação, e você vai ver ali o resultado do trabalho, que é algo assim maravilhoso. E os patrocinadores, eles conseguem enxergar isso de perto, e hoje nós temos, né, muitos empresas com a gente, assim, que eu tenho que agradecer a todas as empresas que estão conosco, atuando, e são atuantes, e que acabam se apaixonando também pelo social, pelo cultural, pelo esporte, através do nosso trabalho. Sim, empresas com causa, né? É o que a gente... Com propósito, eu posso dizer. Com propósito, exatamente. Monalu, o quanto você acha, em qual escala você acha que tudo que você passou lá atrás, a sua paixão por moda, a sua paixão pela cultura, o quanto você acha que influenciou na Monalu que é hoje, assim, que você é hoje? Eu acredito, assim, que a determinação, sabe, a persistência, a fé, isso foi todo o processo de vida, porque não é fácil, né? Teve momentos ali, por exemplo, no momento em que eu saí do galpão, foi um momento que tirou meu tapete. Eu entrei num deserto. Então, eu quero dizer para as mulheres aqui hoje, Keila, que a minha vida não foi só de glória. Teve momentos de desertos e choro. Sim. E muitos, não foram poucos. Inclusive quando você desgarrou do que estava certo, que né? Foi um filho. Quanta dificuldade a gente tem de soltar o que a gente acha que é certo, que é estável, para partir em busca de algo maior, mesmo sabendo do potencial daquilo. O que eu percebo muito nas mulheres que estão em busca, né, desse sonho de empreender é o medo de largar o que elas julgam que é estável para alcançar os sonhos da dela. mudança. E você está falando que vai ter sim o deserto, Vai. mas você precisa desgarrar ali, você Vai. precisa soltar Sim. daquilo que você julga que é estável, porque nada é estável. Nada. E se você se começa a pulsar em você uma necessidade para seguir um caminho, para atravessar um deserto, para chegar onde você quer chegar, faça isso, porque provavelmente aquele lugar ali ele não vai ser estável Ou, mais. de repente, já passou o tempo. E, de repente, você está sendo chamada para um novo ciclo. Exatamente. Uma nova transição. Aquilo ali foi só um preparo para você, né?
Porque ele precisava, a gente precisava se preparar, nossa equipe precisava Aham. naquele momento. Sim. E eu tinha uma equipe de muitos anos, porque sempre todo mundo que trabalhou conosco tinha muitos anos. E Deus formatou tudo, a minha vida foi formatada, porque eu saí daquele galpão gigante, onde a minha sala era imensa, o meu, né, uma sala grande que eu Você atendia. tinha toda uma estrutura. Toda uma estrutura e fui para um local, uma sala pequena, onde eu fui começar a fazer todos os projetos e eu mesma habilitava esses. Hoje eu tenho uma equipe que eu tenho que agradecer a todos eles, porque eu sou apaixonada pela minha equipe, que a minha equipe são extraordinários, são bombásticos. Eu costumo dizer assim, eles são bombásticos. Ótimo. Eles são incansáveis. E Eles seguem a sua cultura, né? é uma equipe ajustada, é uma equipe que gosta de estar ali, gosta de trabalhar, gosta de vivenciar Entende isso. o papel, né? Entende o papel e cada um dentro do seu setor. Nós temos hoje uma equipe que cuida de toda a prestação de conta, de toda a habilitação, de toda a produção e a pós-produção de cada projeto. Sim. Né? Então é todo um processo, não é tão fácil assim, é um processo para ser trabalhado. E antes eu tinha essa equipe, mas estava tudo ali muito pequenininho, né? Tudo muito no lugar. Hoje é muito grandioso. Se você me perguntar assim, Mona Lu, você tem projeto, eu tenho que pegar aqui uma lista para te falar, Keila, os projetos todos que eu tenho, que de cabeça eu não vou conseguir dizer todos, entende? Sim. Por quê? É onde realmente Deus queria nos levar. Então, eu precisava passar por... Hoje eu quero falar aqui por mulheres, que a gente vive de processo. Sim. E, às vezes, esse processo que você está passando, de repente, hoje, mulher, não sei, eu não conheço a vida de cada uma, mas eu quero dizer para vocês, né, você também, Keila, e para mim também, Sim. que a gente tem que ter sabedoria e discernimento, discernir quando chegou a hora da mudança. Boa. Porque às vezes a gente não consegue enxergar a hora, esse toque da mudança. A gente perde um pouco isso, porque a gente está tão acostumado a seguir naquele plano, aí fica viciado naquele roteiro, naquela rotina do dia a dia, e você esquece de olhar para o novo. E às vezes esse novo que está entrando é o teu crescimento e você não está enxergando. E aí você sofre mais. Então, vamos ficar ligada aí nesse novo que, de repente, você está sendo colocada. E esse momento da mudança muitas vezes vem num momento onde a gente está tão bem profissionalmente, quando a gente está no ápice. É verdade. E a gente não quer largar o sabor de estar ali, né? Não. E a mudança, e vem batendo na porta, começa com uma instabilidade aqui, um dissabor mesmo. ali, e a gente quer insistir em ficar porque tá quentinho, tá gostoso, Tá confortável. tá confortável. E aí gera um momento onde você precisa entender que você pode mais. Sim. E a gente pode mais até muito tempo, né? Não tem, eu já tô quase me aposentando, já tô com 50 anos, não quero mudar. Você tem muita vida pela frente. Muita. E você tem, e mesmo que você se aposente, não desista de cumprir seu propósito, porque propósito não tem prazo de validade. É até o último dia da nossa vida. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você se sente hoje cumprindo seu propósito? Totalmente. Hoje, eu posso dizer assim, que eu me encontrei em todas as áreas. Eu sempre busquei, né, a plenitude. Essa palavra era muito forte para mim, sabe? Eu falava assim, como que eu vou buscar uma plenitude? Já pensou ser uma mulher plena em todas as áreas? Como isso? É muito forte. Você concorda comigo? Muito. Plenitude de vida. Existe até um jargão aí, um ditado, você não pode ser feliz em tudo. Eu não acredito. Eu acredito que você possa, se você quiser. Você pode até onde você quer ir. E aí eu vejo que eu sempre... Olha, sabe aqueles momentos assim de quando você está sozinha ali buscando e direcionando a tua mente, né?
jogando a tua mente para um propósito, para algo que você queira fazer, eu sempre falava assim, eu quero plenitude. Eu quero plenitude. O que é essa plenitude? Plenitude é em todas as áreas, é igual uma pizza. Você vai colocar ali várias fatias, uma pizza gigante. Fatia profissional, fatia familiar, fatia emocional, né? Fatia espiritual. Todas aquelas fatias que você tem na sua vida, que você deseja para a sua vida. E aí você quer que todas estejam bem. E hoje eu sinto, hoje eu vivo, as pessoas falam assim, nossa, aonde você chega, Mona Lu, você tem um brilho, você passa esse jeitinho seu de ser. Eu costumo dizer, sabe por que eu tô assim? Porque eu me encontrei. Eu encontrei a plenitude de vida. Que legal. Né? Então, esse brilho não vem pela roupa que eu tô vestida ou pela marca. É óbvio que eu trabalho com isso, né? Com a aparência, com a imagem, com o comportamento. E o comportamento está totalmente... Mas isso é um complemento, né? né? Um complemento. Porque esse brilho vem de dentro. Perfeito. É o que verdadeiramente você passa. Porque eu sempre vi que a autenticidade, né? A verdade está acima de tudo. Perfeito. E isso também não quer dizer que você alcançou aí essa felicidade em todas as suas áreas, não quer dizer que você vai estar estável em todas, em todo momento, a vida inteira. Não Interpretem, por favor, que a Mona Que eu Lu está sou, aqui dizendo que a vida dela é perfeita. Perfeita. Não, mas que ela pode sim buscar sempre estar plena, sempre estar contente em todas grata, eu posso dizer. Exatamente. Eu estou vivendo um processo de gratidão. Problema, todo dia a gente tem para resolver. E isso move a vida, né? Isso, a gente foi feito para resolver problema, né, Keila? Isso faz a roda, a pizza rodar, né? Faz a Keila, pizza rodar. Quem não foi feito para resolver problema? E eu acho que o nosso propósito, todas nós aqui que estamos ouvindo esse podcast, vocês também, meninos que ouvem, todos nós estamos aqui para resolver problemas. É verdade. E já partindo para o final aqui, Mona Lu, que infelizmente a gente acaba tendo pouco tempo, Nossa, é muito assunto para falar. Mas a gente... Qual é o maior problema que você acha que você resolve hoje na sociedade? Eu vejo que é um problema de cidadania. É a ação que eu mais desejo fazer, sabe? É servir ao cidadão, a transformar ele como cidadão, ele reconhecer que ele é um cidadão capaz. E é por isso que as nossas ações são exatamente para isso, para fazer eles enxergarem. Por isso que a gente tem uma equipe grande, né, de assistente social, de todo um processo de psicólogo, todo um processo de trabalho nos projetos por conta disso, Keila. Perfeito. Que a cidadania, para mim, é fundamental. Disseminar a cultura, disseminar o esporte, o social, mas trazendo cidadania. Muito bom. Muito bom cumprir esse propósito, né? Abençoando a vida de tantas pessoas. Não tem como não ser plena assim, né, Mona Lu? Os problemas vêm, eu falo para a minha equipe, né? A Letícia também está aqui perto de mim, ela sabe como é que é. Eu falo assim, gente, vamos resolver. Tem solução. Vamos solucionar isso aí. Se não tem solução, solucionado gente, está. Não tem como não resolver problema. A maneira que você vai resolver ele, traz os atributos para, dentro desses atributos, coloque ali também, né, um pouquinho de sabedoria, discernimento, para você ir lidando com as circunstâncias, porque não é fácil o dia a dia. É para gente grande. É isso. Mona Lu, fala para quem está ouvindo a gente onde eles encontram você nas redes sociais, onde encontra a sua empresa, para que até que as pessoas que têm interesse em saber um pouco mais sobre verbas de incentivo, esse tipo de projeto,
e também onde eles encontram a Mona Lu, consultora de imagem, de estilo e comportamento, que Sim. você falou um pouquinho pra gente aqui sobre isso. Onde eles te encontram? Então, nós temos Instagram, site, né? Tem um site de cada empresa, porque essas empresas ela é dividida e se torna um grupo, Keila. Sim. Então, nós temos o site da Diblase Gestão e o Instagram, que é a Diblase Gestão. Sim. Temos o meu Instagram, que é, no caso da consultoria de imagem e comportamento, estilo, que também o corporativo atinge muito, porque hoje as empresas têm se preocupado com o comportamento, não só com a aparência, mas não adianta você estar bem vestido, mas não estar com um comportamento adequado ao que você está passando de imagem, senão vai tudo por água abaixo, né? E aí tem o Instagram, que é monalu_oficial, e eu também tenho um site, que pode dar uma olhadinha, e o Instituto Chaya, que veio exatamente para trazer todas essas ações, todo esse social, né, tanto em todas as áreas, até no meio ambiente também, na saúde, no bem-estar, e fora a cultura e o esporte que a gente já atinge há muitos anos, né? E o Instituto Chaya também tem um site e tem também o Instagram. Tá bom. Chaya, C-H-A... C-H-A-Y-A. Bom, nome meio difícil, a gente prefere soletrar. Querida, quero te agradecer por vir aqui trazer a sua história pra gente, para desmistificar aí que é possível sim a gente ser feliz em todas as nossas áreas, mas que não por isso a gente não vai ter problemas, não vai ter desafios, porque se os problemas e os desafios acabam, a nossa razão de ser também acaba, né? A gente está aqui para isso. E nada melhor do que uma mulher bem resolvida, uma mulher segura de si, uma mulher feliz no casamento, com os filhos, para vir trazer essa clareza de que é possível a gente ser feliz em todas as fatias de pizza da nossa vida, não é? Deixa um último recadinho para as nossas meninas. Eu vou gostar de falar exatamente quando uma dessa fatia não tiver legal, sabe? Não, ela tá apodrecendo, não tá legal. O que você faz? Entra pro seu cantinho e arruma lá um cantinho para você e começa a pensar o que você pode discernir e fazer para que realmente você possa solucionar esse problema. Não entre em desespero, que eu acho que o desespero só confunde a gente. Eu acho que a melhor maneira, nesse momento de dificuldade, é a gente entrar no nosso canto, nem que tenha que chorar, espernear. Faz parte. Né? Aquele desertozinho que a gente passa, mas depois a gente ergue a cabeça no outro dia, a gente está novinho em folha. Isso aí. Para resolver com muita coragem e determinação. E eu costumo dizer sempre essa frase, né? Que a sua mente precisa ser ocupada pelo seu propósito. Eu encerro com essa frase, que é uma frase que eu amo. E é uma frase assim que Deus colocou no meu coração. Que a nossa mente possa ser ocupada pelo nosso propósito, que com certeza as outras coisas vão sendo acrescentadas. Que lindo! Obrigada, Mona Lu. Obrigada por inspirar todas essas mulheres que estão ouvindo a gente. Um beijo. Um beijo até o próximo. É isso aí. Foi maravilhoso estar com você, Keila. Lindo, muito obrigada pelo convite, tá, Eu querida? que agradeço você por ter vindo.